Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de experimentação. Retorno aí nesse quadro aí onde fazemos experimentos, né, em relação à Fórmula 1 ou outras categorias. Já fiz outras categorias? Não sei. E hoje faremos um até esquisito. E se as temporadas, os campeonatos da Fórmula 1 durassem 5 anos? É um experimento esquisito mesmo, cara, assim, 5 anos, especificamente 5 anos, mas que eu acho que vai ter resultados interessantes nesse vídeo. Inclusive, né, o Barça ganhou, né? O Barça ganhou. Então vamos de Barça aqui, cara. Vamos de Barça aqui. O Barça ganhou, cara, 4x0 ontem contra o Dortmund. E a camisa que eu acabei de tirar, você pode encontrar também na Paddock BR estampas como essas, cara. Vai estar o link no comentário fixado, usa o cupom Primeira Fila e tem a promoção lá. Quem compra acima de R$197 você ganha um brindezinho muito bacana. É isso aí, esse é o recado. Visca Barça e então sem mais enrolações, vocês já sabem. Bora para o vídeo. Bem, antes de ir para o experimento, queria falar sobre uma sugestão para o quadro de experimentação que vocês fazem demais. É sério, tem muita gente que pede isso. Ih, rapaz. Quer fazer um vídeo se os últimos fossem os primeiros e os primeiros fossem os últimos. Ou seja, o 20º colocado, caso não abandonasse hoje, levaria 25 pontos. E o primeiro levaria 0. É um baita tema, um tema muito interessante, porém daria uma trabalheira para fazer. Preguiça. Eu levaria semanas para fazer, se bobear mais de mês, porque eu teria que refazer o resultado de cada uma das mais de 1.100 corridas da história da Fórmula 1. Tudo isso? Porque não é só pegar a classificação e inverter, é analisar cada corrida, não contar pontos para os abandonos, porque, né, abandonos não tem posição final. Nisso, em 75 temporadas da Fórmula 1, e como dito antes, mais de 1.100 corridas, coisa para cacete. Posso até fazer no futuro, mas agora teria que ter um planejamento. Dito isso, o vídeo que vocês sugeriram também, e se as temporadas da Fórmula 1 durassem 5 anos? Tá bom. Poderia até ser por décadas, mas fica aqui como 5 anos, até porque é mais da hora. Décadas pode sair no futuro. Cara, eu tô falando meio assim de novo, cara. After, aparelho é complicado. E vai funcionar da seguinte forma: cada campeonato nesse experimento aqui vai ser a soma de 5 temporadas. Exemplo, o primeiro campeonato da história seria somando 1950, 51, 52, 53 e 54. Aí depois teria o campeonato somando 55, 56, 57, 58, 59 e assim por diante. Ao todo serão 15 temporadas, 15 campeonatos. Até hoje, na vida real, tivemos 75 temporadas e estamos indo para 76. Como sempre, falarei aqui, é um experimento bobo, não tem nenhuma finalidade de provar nada, mas vai ser interessante ver recortes de 5 anos, domínios, consistências e por aí vai. Dito isso, bora para a primeira metade da década de 1950. Mostrarei na tabela somente os 20 primeiros e se quiserem ver tudo, deixarei a planilha completa aqui na descrição, tá certo? Tá bom. Vamos lá, de 1950 a 1955, para surpresa de 0 pessoas, o campeão seria Juan Manuel Fangio. Um total de 63 pilotos pontuaram. O Fangio levou o título com 128 pontos contra 108,64 de Alberto Ascari. A pontuação nessa época era uma loucura, né? Essa gente inventa cada coisa. Pô, cara, era tanta corrida com caras dividindo o carro que ficava essa bizarrice aí de meio ponto, 1/3 de ponto, 1/5 de ponto, 1/7 de ponto. Quem teve essa ideia, hein? O vice, como eu disse, foi Ascari com uma diferença considerável, mesmo o Fangio não correndo em 52. E ambos foram campeões 2 vezes nesse período, o outro foi Farina. Nino Farina, que foi o terceiro, e de quarto para baixo, uma loucura completa. Avançamos então para o resultado mais surpreendente para mim de todo esse experimento, de 55 a 59. O campeão seria simplesmente Stirling Moss. Sim, Stirling Moss. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Um cara que nunca foi campeão seria campeão aqui, considerando 5 anos ao invés de 1. Fangio papou 3 títulos, mas praticamente não disputou 58 e não disputou de fato 59. E como aqui estamos somando os pontos de cada uma das 5 temporadas, isso faz diferença. Como o Moss foi sempre consistente, com 4 vices no período e um terceiro lugar, ele foi campeão aqui. De fato, o mais surpreendente desse vídeo todo. Eu não esperava o Moss campeão aqui, cara. É uma ironia gigantesca. Vamos para os anos 60 até 64. Foi um período muito equilibrado, 5 campeões diferentes em 5 anos, mas deu a lógica Jim Clark campeão aqui, com 18 pontos a mais do que Graham Hill. Destaque para o Bruce McLaren, que mesmo não sendo campeão, foi o terceiro aqui, ó, consistência. E também para o Rich Ginter, que foi o quinto. Quem? Que para quem é nerdão de Fórmula 1 conhece, mas provavelmente você nem sabe quem é Rich Ginter. Nunca ouvi falar, irmão. Metade final da década de 60 e é mais uma com
com 5 campeões diferentes em 5 anos. Esse período aí dos anos 60, 70, até mesmo anos 80 teve uma boa variação de campeões. E o campeão aqui seria o vencedor do último ano, Jack Stewart. Runs around the paddock tartan trousers. O escocês foi terceiro no ano de estreia em 65, vice em 68 e campeão em 69. Jim Clark até poderia ser um favorito aqui, mas acabou falecendo em 68. E o Graham Hill foi vice de novo. Tá legal, né? E detalhe, os 5 campeões nas 5 primeiras posições. Avançamos para os anos 70, onde na primeira metade, adivinha quem foi o campeão? Adivinhem. Jack Stewart. Outra vez? E já vou adiantando aqui, um dos 2 bicampeões desse experimento. Ou seja, o maior campeão. Palmas. Palmas. Esse é Jack Stewart. O maluco é brabo. O legal do Jack Stewart é que ele era campeão no ano e no outro não. Campeão no ano e no outro não. Campeão no ano e no outro não. Com os títulos de 71 e 73, mesmo sem 74, ele papou aqui. O vice foi o brasileiro Emerson Fittipaldi por somente 4 pontos. 4 pontinhos! Vontade de chorar e morrer. Ai, se ele tivesse entrado meses mais cedo na Fórmula 1, né, caras? Foram só 3 campeões nesse período: Stewart, Fittipaldi e Hockenheidt, que foi campeão póstumo em 70. E aqui acabou sendo o 10º colocado com somente uma temporada. Bora para a metade final dos anos 70, agora sem o Jack Stewart, esse apelão. Dessa vez o campeão teve folga, Niki Lauda sobrou. 252 pontos contra 199 do vice Jody Scheckter. Olha aí, pra quem subestima o Jody Scheckter, consistência máxima. E tivemos 4 campeões no período, sendo o Lauda o mais dominante. E pra quem não percebeu ainda, os que estão em negrito são os campeões reais das temporadas. É mesmo? Inclusive, olha o Emerson Fittipaldi top 10 com o Açúcar, olha o homem. Ah, mas teve a McLaren em 75, não importa. Anos 80 agora, primeira metade. E vamos com uma das disputas mais legais do vídeo inteiro, Piquet versus Prost. Piquet foi campeão em 81 e 83 aqui, enquanto o Prost não teve título no período, porém foi o piloto mais consistente de todos. Agora, a briga por esse campeonato da primeira metade dos anos 80 era entre esses dois, e foi decidida por 1,5 ponto. Cinema. O campeão, Nelson Piquet do Brasil. E sabe o GP de Mônaco de 1984? Decidiria por 1,5 ponto aqui também. Ou seja, o Prost se lascou no mundo real e no falso. Queria falar sobre o René Arnoux, que foi terceiro colocado aqui, sem título também. O poder da Renan. E vamos para a segunda metade dos anos 80, que aqui não teve jeito. Alain Prost papou, consistência absurda, 3 títulos em 5 anos, 87 pontos em 88, e com o rival mais próximo sendo Ayrton Senna, que só foi para a McLaren em 88, ou seja, vitória fácil do Prost. Mas essa é muito fácil mesmo. Mansell foi o terceiro, isso daqui mostra o poder dos carros que ele tinha e não tanto da pilotagem. E dessa forma a gente vira para os anos 90, que beleza, cara, chegamos numa década desgraçada. Porém, a primeira metade foi muito boa para a gente, porque o Brasil foi campeão de novo. Cadê a bandeira? Me dá a bandeira, me dá a bandeira, me dá a bandeira aqui. Saiu. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Mas enfim, Brasil campeão, será campeão, vamos, mais 2 títulos. Nelson Piquet foi campeão nesse experimento de 80 a 84. E Senna é campeão no período de 90 a 94, onde conquistou 2 títulos em 90 e 91. Foram 4 campeões no período, com Mansell, Prost e Schumacher, além de Senna. O segundo colocado foi o Mansell, mesmo sem correr uma corrida sequer em 93, olha só. E em 94 ele correu poucas. E olha o quão perto o Berger ficou do Prost e do Schumacher, hein? Quem imaginaria? Na segunda metade dos anos 90, se acostuma e não teve jeito, agora é Michael Schumacher campeão. O curioso é que na vida real ele só papou 95 de 95 a 99. Mas tamanha era a consistência, sempre brigando pelo campeonato, que venceu aqui tranquilamente. Um atropelo sobre o bicampeão Mika Hakkinen, além de Coulthard, de Rio, de Villeneuve. E mais um detalhe, apenas 30 pilotos pontuaram no período. Apenas 30. Só isso. Nos recortes que fizemos aqui, é o menor número de pilotos pontuando, cara. Meu Deus. Para se ter uma ideia, de 2020 a 2024, com poucas mudanças, foram 31 pilotos pontuando. Então, né? Pô, anos 90. Agora bora virar o milênio. Se bem que 2000, não sei se é muito bem milênio, né? Hora de falar do período de 2000 a 2004, que é o pior do vídeo inteiro. Os caras devem estar rindo da nossa cara lá em cima, meu.
Nossa, esses trouxas viram até o final, velho. 5 anos e o Schumacher ganha todos os 5. Alguns com muita sobra e papa esse título com maestria. Rubinho seria o vice, Coulthard seria o terceiro, Montoya seria o quarto e Ralf Schumacher seria o quinto. Jesus! Mas é uma covardia, quase o dobro de pontos do Rubinho. O único que venceu 100% dos anos aqui, uma loucura. E é verdade, Rubinho foi vice aqui, ou seja, 5 temporadas consistentes do brasileiro na Ferrari. E agora a coisa começa a esquentar. De 2005 a 2009 tivemos uma era fantástica e equilibrada da Fórmula 1, com alguns grandes campeonatos. E você deve pensar, que piloto venceria aí, né? Fernando Alonso. O bicampeão desbancou Raikkonen, Hamilton e Button para levar esse título na metade final dos anos 2000. E acho da hora aqui que o melhor colocado fora os 4 campeões e o massa que tá ali no meio foi o Nick Heidfeld. Por isso eu tô falando, consistência aqui em vários anos é essencial. Vamos para a década de 2010, a primeira metade dela, onde é poupa-tempo, né, gente? Vettel. O cara foi campeão em 4 dos 5 anos desse período aqui, só não papou 2014, então levou fácil. E para a surpresa de muita gente, o segundo colocado aqui não foi o Alonso, foi o Hamilton. Provavelmente porque a diferença de Alonso para Hamilton de 2010 a 2013 foi menor que 2014. E essa é a primeira temporada com a pontuação atual. Avança então para a temporada de 2015 a 2019, onde mais uma vez é uma lógica totalmente esperada. Lewis Hamilton campeão. O único título dele aqui que foi vice de 2010 a 2014, quarto de 2005 a 2009 e seria segundo mais à frente que vocês vão ver. O vice seria Sebastian Vettel, com folga para o terceiro colocado Valtteri Bottas, onde tivemos 2 campeões desse recorte, Hamilton e Rosberg, que foi só o 7º porque se aposentou pós 2016. E para finalizar, vamos falar sobre a década atual. Acaba, pelo amor de Deus! Que só teria um campeonato até aqui, de 2020 a 2024. E o campeão, para surpresa de ninguém, é Max Verstappen. Verstappen domina essa década até aqui, só não foi campeão em 2020, então levaria aqui com sobras. Hamilton seria o vice-campeão mais consistente de todos os outros nessa década, e com uma boa vantagem para Charles Leclerc, que foi o terceiro nessa bagaça. E dessa forma acho que encerramos esse experimento aqui, 15 temporadas, 13 campeões, uma experimentação bem interessante, cuja tabela dos campeões ficou assim: Jack Stewart e Michael Schumacher os únicos bicampeões, o que é uma baita façanha, seguindo o topo por 10 anos seguidos ou mais. E com o título lá estão Romain Alfangio, Stirling Moss, Jim Clark, Niki Lauda, Nelson Piquet, Alan Prost, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. E disparado o mais surpreendente de todos seria Stirling Moss. Como esse cara merecia o título mundial, né, bicho? Pena que era pipoca. Pipoqueiro! E como dito antes, finalizar essa experimentação com temporadas de 5 anos na Fórmula 1. Se você tem outra sugestão para esse quadro, coloque nos comentários e sinta-se à vontade, tá? Pode colocar. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Me siga no Instagram, Primeiro Fila F1, no Twitter também, Kevin Nicolas PF1, e o Discord também tá na descrição, tá tudo na descrição, tá? Membros, valeu aqui a todo mundo, se quiser virar botãozinho aqui embaixo, seja membro, tá? Show, beleza, bacana, tá? Se quiser virar, show, se não quiser, beleza. Sugestões, comentários, e é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui, nós estamos juntos, falou!